Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. E o vídeo de hoje é uma conversa sobre o projeto de lei que Nelson Portela enviou para a Câmara para a criação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Que, como eu disse em um dos vídeos que nós falamos sobre isso, né? Que é um presente para a cidade, não é? Mas aqui, até o presente, não é? Pode se tornar um cavalo de Troia. E aí nós estamos lascados, porque o assunto só veio à tona por conta da sessão da Câmara Municipal, onde o projeto entrou em pauta e nós ficamos chocados com as falas do vereador Jonas, que segundo ele, está dando maior apoio, mas ele pensa a cultura como a única casa que funciona a do esporte, né? E que ele achava, inclusive, que ia fazer uma emenda, ele disse, para que a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, né, mudasse o nome, que fosse de Esporte, Turismo e, no final, Cultura. Não é que a ordem está em primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, tenha grande significado. O significado aqui é simbólico, é a compreensão que tudo está dentro da cultura e não a cultura que está dentro das outras coisas, né? Mas o que me chama a atenção é que essa semana eu venho assim procurando ter mais informações e eu não achei grandes coisas. E o que houve, eu não posso falar aqui porque não procede, não é? Nós não temos muita certeza, eu não vou sair aqui falando coisas que pode ser em verdade, mas pelo cheiro da coisa, não é? Esse negócio aí tá meio podre. Há algo de podre no reino de Todd City. Gente, olha só. Para criar uma secretaria de cultura, eu, para mim, tenho duas preocupações, não é, grandiosas. Uma delas é a seguinte, é evitar o aumento excessivo da máquina pública. Ninguém vai criar uma secretaria para estar inventando cargos, dando cargos, nomeando pessoas para pagar boleto de campanha, para pagar acordos de licitação, para pagar suposto caixador de campanha, não é? E nem para favorecer os aliados ou ficar pagando favores a vereador X, vereador Y, que ajudou na campanha e teve o financiamento de fulano que bancou a campanha, papapá, tititi, teteté, aquelas coisas que é a cara de Maracás. Uma outra preocupação é que uma secretaria de cultura, quando criada, ela tem que atender às exigências do Sistema Nacional de Cultura, o nosso famoso SNC, não é? Do Ministério da Cultura e das Políticas Públicas de Esporte e Turismo, não é? Então a gente tem orientações, tem programa de governo para isso, né? E algo que é essencial nessas orientações que esse sistema exige é a transparência e a participação dos artistas e do povo e dos fazedores de cultura. E a gente está vendo que isso não está acontecendo por aqui. Né? Eu não me assusto porque este prefeito é do PT de aluguel, ele é lá das bases neoliberais, capitalistas, carlista, aquele povo do entreguismo, aquele povo do compadrio, da qual adentrou dentro do PT da Bahia e estão assim abraçadinhos. Né? Mas é muito assustador ver o nível da coisa. E a gente fica pensando, nenhum debate foi feito. Você é artista, músico, cantor, ator, cômico, não é? Você das aulas visuais, você de outras áreas, você está sabendo alguma coisa? Não é? Ninguém sabe. Então, esse presente
Tá saindo meio estranho. E já se ouve um zum que fulano vai ser o secretário de cultura. E aí eu fico pensando, ora, para ter uma secretaria de cultura que nós desejamos tanto, passamos 8 anos brigando, pedindo, desde a época de Soia, não é? Precisa de um secretário. Esse secretário ou secretária, ele vai comandar a gestão da cultura, do esporte e do turismo. Ele vai ser responsável pelo planejamento desses 3 setores e vai fazer a representação institucional, né, de governo. É o cara que vai lá fora, que vai sair, é o cara que vai representar a cultura do teu município. Precisa também uma chefia de gabinete, um coordenador administrativo, porque desmembrando da educação, esse setor tem que ser responsável pelo controle de processos, pelo orçamento, pelas compras, patrimônio, convênios e apoio administrativo para fazer essa máquina funcionar. O diretor de cultura é responsável pela política cultural da cidade. Até agora, em 2 anos, a gente não viu nenhuma apresentação. Olha, o que nós queremos para a cultura é isso, vamos fazer em tal tempo e vai ser assim, assim. Nada aconteceu ainda em 2 anos. A diretoria de cultura é responsável pelo sistema municipal de cultura. Ninguém lê este documento. Se você perguntar a um vereador agora se ele leu, se ele compreende isso, ele não sabe. Ele não sabe, nem ele, nem o prefeito, nem ninguém. Não é? Ele é responsável pelo Conselho Municipal de Cultura, que a gente carrega nas costas. A gente briga para ter uma reunião, a gente briga para garantir uma pauta mínima, para garantir um direito mínimo e nada, absolutamente nada acontece. Eu tenho aqui um repertório de denúncias que cairia no Ministério Público, né, falando dos horrores de como as coisas acontecem. E que a gente vai protelando para prezar o diálogo, para fazer as coisas funcionar, para você não ficar só dando em cima, mas mesmo assim os caras não andam nessa questão. A diretoria de cultura é responsável pelo Fundo Municipal de Cultura. 8 anos que a gente não sai do lugar e a gente já fez de tudo, não é? Isso não anda, isso não vai, isso é empacado, não é? É responsável pelos editais, a PENAB, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, né? Você não sabe nada e para a lei estar funcionando, você fica em cima, cobrando, brigando, ameaçando e nada acontece. Se você parar na cidade e perguntar a um artista, qualquer pessoa, quando sairá o novo edital da Aldir Blanc, em que pé tá, ninguém, absolutamente ninguém sabe responder. Né? Ninguém. E por aí vai, além do calendário cultural. Não é? Qual é a dinâmica do calendário cultural da cidade? Aí você vê ali umas coisinhas capenga na época, em fevereiro, Pascaretas, aquela festa, aquele show, não é, no São João, aí você não vai ver absolutamente mais nada do calendário. Tanto é que eu fiquei admirado quando a Secretaria da Assistência Social fez um evento com a comunidade cigana. Eu procurei saber, eu fui ver, não pessoalmente, né, me informar, tive boas impressões, foi bom. Eu fico pensando por que é que isto não acontece de uma forma mais dinâmica. Então, essas são as atribuições do diretor de cultura. Agora, imagina isso somado à diretoria de esporte e isto somado à diretoria de turismo. Você fica perguntando qual é o plano de ação para tudo isso, não é? Eu fico assim, gente, quantas coisas poderia ter nessa diretoria de turismo? Ela sequer, o Conselho de Turismo funciona porque está integrado no meio de ambiente e a gente nem conhece os seus membros, não é?
é? Nós não sabemos nada sobre a possibilidade de um inventário turístico da cidade, de uma programação turística do município, com resultado cultural e econômico, de turismo rural, turismo cultural, não é? De apoio à comunidade quilombola, como a estiva e o cuscuz, turismo religioso e apoio ao empreendedor local, porque a gente precisa pensar na sustentação financeira. Nada disso, não é visto. A galera do esporte vive aquilo ali naquela coisa de sempre da cidade, um campeonato, uma coisa ou outra, e você também não vê dinamismo ampliado nessa área. Tudo muito capengado. Nós não temos nenhuma assessoria técnica para projetos e convênio, porque além da cultura ter um orçamento muito baixo, você precisa de gente capacitada para fazer projetos, não é, concorrer a editais e ficar no pé de captar recursos junto ao Ministério da Cultura, ao Ministério do Turismo, ao Ministério do Esporte, ao próprio governo da Bahia, não é? Organizar a possibilidade de emendas parlamentares com transparências e editais. A Petrobras lançou um edital agora de 270 milhões de reais, um dos maiores valores, não é? Quem aqui em Maracás da Cultura está preparado para preparar um projeto e oferecer e concorrer com qualidade, com sentido, objetividade, não é? E com definição de critérios bastante claros, não é? De resultado de impacto social. Se não tiver alguém na cultura, nesta secretaria, para correr atrás de projetos, Santo Inês tem equipe assim. Aqui não, a gente vai ficar jogado ao léu como nós estamos. Nós precisamos de uma equipe mínima de 8 pessoas, porque se você pensar, o secretário de cultura, depois o diretor o secretário municipal de cultura, não é, esporte e turismo. Depois você vai pensar nos diretores, o de cultura, o de esporte e o de turismo. Você precisa de assessor de projeto para captar recursos e você precisa de servidores, não é? Para dar conta dos trâmites dos serviços burocráticos, além de carros, de móveis, computadores e do local. O local é muito simbólico, onde funcionaria esta Secretaria de Cultura, não é? Um espaço que dialoga com a nossa identidade cultural. Você não tem muitas questões respondidas, e aí é que eu fico pensando, não é? Quando é que nós vamos ser respeitados? Quando é que nós vamos ser ouvidos, independente das diferenças partidárias? Porque o objeto direto, o sujeito principal da oração não está envolvido. Porque se eu crio uma secretaria de cultura, o meu público, não é? O meu público são os fazedores de cultura e os artistas nas suas diversas linguagens. Ninguém sabe de nada, absolutamente de nada, não é? E aí eu fico pensando, como é que esta secretaria pode ser criada se ela está sendo nutrida pela falta de transparência? Se você já está ouvindo falar que vai ser fulano secretário, porque escapa tudo, ou sendo verdade ou não, você está vendo o nível da coisa. Ela é de bastidor, isso gera dúvidas, e o povo não participa, porque se você é prefeito, você quer anunciar os presentes com a participação das pessoas numa grande festa. Quando é que Maracás, quando é que os políticos, que se dizem políticos dessa cidade, vão ter o mínimo de respeito pela coisa pública e pela participação popular? Nenhum. Agora você já está vendo aí os conchavos, os acordos para o novo pleito eleitoral, não é? E aí tudo pode, mas transparência e participação, que é bom, nenhuma. E a gente fica a ver navios. Desse jeito, a Secretaria de Cultura já nasce com uma impressão
péssima. Sigamos.